Abrir nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Até aqui. Eu vou estar contando uns testemunhos aqui, só que vocês vão rir um pouco, mas depois vocês vão chorar também. No ano... Eu vou contar primeiro o testemunho antes de entrar aqui. Não. É que faz parte. Se encaixa aqui. Já era para me ter contado... Contado não é testemunho. Tem 3 semanas atrás, que o pastor tinha pedido para mim ministrar aqui, mas não deu, porque eu fui para o aniversário do meu sobrinho. E desde quando a gente está aqui, pela primeira vez que eu não ministrei quando o pastor pediu. Desde quando a gente veio para cá, tem 6 anos. E ele me chamou hoje, eu vim. No ano de 2022, achando que estava bem, né? E chegando com o final do ano, eu passei ali num bar ali, foi antes do Natal. Aí tinha um amigo meu ali bebendo no bar. E tá maluco? Aí juro pra você, irmão, passei por ele, fui lá, ele me chamou. Aquela cerimônia toda, me abraçou e tal. Eu olhei para aquele copo dele acima, suando, um sol de 50 graus. Aí fui para casa. Esqueci daquilo. Aí quando foi no dia 31 de dezembro, eu acordei sozinho de manhã, fui orar, aí tô orando ali, aí lembrei disso. Aí eu fui orar pelo irmão, mentira, orei nada. E eu na oração, eu falei assim com Deus, Senhor, até aqui tem 8 ou 9 anos que eu não faço nada de errado,
Mas hoje eu vou lá em Madureira, vou comprar uma blusa para mim e eu vou comprar uma cerveja e vou beber. Vou sozinho, não vou levar ninguém, não vou falar nada com ninguém, vou lá para dentro de Madureira onde ninguém me conhece e vou beber. Já estava decidido, falei, vou beber, não adianta. E naquela, né, já decidido, e Deus não falou nada comigo. E nada. Aí eu fiquei meio cabreiro, porque eu achei que quando eu orasse eu ia me sentir bem. Eu falei, pô, vou me sentir bem quando eu orar, tranquilo, sou crente. Aí foi chegando a tarde, depois do almoço, eu falei, isso não vai dar certo não. Aí fui orar de novo. Aí assim que eu comecei a orar, eu comecei a lembrar de tudo que eu passei, né? Até aquele momento ali, de tudo que Deus tinha feito comigo, através de mim. Na minha família, quando eu me converti, ninguém era crente. Só minha mãe que era da Universal. Ninguém nunca sabia nada disso, igual eu. Tanto que a Karen pregava para mim, falava para mim, eu ouvia. E eu achava ela bem chata, eu falava assim, pô, cara, tô bebendo, vai. E isso as coisas começaram a vir, eu entendi que foi Deus falando comigo. E na mesma da hora eu entendi, dentro de mim, Deus falando comigo, que o problema não era a cerveja, não era eu beber a cerveja. O problema era tudo que ele tinha feito por mim até aquele momento ali. E se realmente valia a pena eu largar. Eu já entendi que se eu bebesse eu ia largar tudo. Se valia a pena realmente eu trocar tudo por uma cerveja. E eu chorei muito. Até hoje nunca contei isso pra ninguém, nem quero saber desse negócio, desse testemunho bonito. E passou o tempo, aí passou o ano e tal, aí passou os meses, e eu em casa chegou um lembrete de uma ministração que eu tinha visto do Luiz Hermínio. Quando eu vi, eu falei, pô, cara, muito tempo que eu não vejo ministração, vou ver. Aí fui ver. Aí nessa ministração ele falava da mentira de Marta, de Maria e tal. E aquilo ali me tocou muito, eu chorei muito, porque eu me encontrei ali mentindo. Eu me encontrei na minha própria mentira, para mim mesmo, não foi com ninguém. Eu não pequei, eu não fiz nada de errado com ninguém. A única pessoa que eu estava errando era primeiramente com Deus e comigo. Por que veio esse pensamento? Por que não veio o pensamento de eu pegar o irmão ali, orar, chamar ele para o encontro? E mais uma vez, eu guardei essa ministração dentro do meu coração, porque eu te falo, eu chorei muito, mas muito, porque ela me achou. Porque parecia que tudo que ele estava falando ali era o que eu estava fazendo, mentindo, tomando frente de um monte de coisa, mas para mim eu mentia. E eu falei, caraca, eu estou manipulando a mim mesmo, mano. Isso não vai dar certo. Então, eu com aquela certeza de crente,
Foi passando o tempo, aí eu fui lá na minha mãe. Aí fui na minha mãe, cheguei lá, meu irmão tava tomando vinho. Eu olhei de novo pro vinho e falei, vou tomar um pouco desse vinho. Irmão, foi só o pensar, eu só olhei. Aí eu falei assim, qual é, me dá um pouquinho desse vinho aí. Aí a minha mãe e a Patrícia olhou assim. Aí minha mãe falou assim, o quê? Eu falei, pô, tô cercado, meu irmão, queria ir pra Madureira. Deus não deixou aí. Agora aqui perto da minha família, coisa boa. O nego vai me dar copo, o nego vai me dar... Minha mãe olhou assim, pô, cara, tu é crente? Pô, tu prega lá na igreja e tu vai beber vinho aqui? Eu falei, ih. Eu falei, mas o que tem isso? Só porque eu sou crente eu não posso tomar um pouquinho de vinho aqui com vocês aqui? Aí a minha mãe falou assim, pô, cara, tu era para ter um pouquinho só de vergonha quando você falasse isso. Eu falei, ué. E eu calado, mas eu tava com muita vergonha por dentro. Aí realmente eu falei, pô, cara, eu nunca gostei de vinho, nunca tinha bebido vinho. Em toda a minha vida eu nunca gostei. Tem amigos meus que bebem e... Eu falei, não, realmente tá certo. Tô cercado. Eu não posso fazer mais nada. Eu pensando assim, eu falei, caraca, maluco, sozinho eu não posso. Eu sozinho não posso. Eu acordei falando com ninguém, com Deus, que queria lá em Madureira, escondido, sozinho, ninguém ia me ver. Agora aqui com a minha família, eu queria tomar um pouquinho, não é beber copo, é beber um pouquinho de vinho, né? E me humilharam. Me chamaram de pregador e tudo. Ele nem fala isso, mas para não deixar a pessoa fazer besteira. Por que eu estou contando isso? Justamente pelo versículo que eu li aqui. Porque às vezes a gente tem tanta confiança na gente, de uma forma que a gente agora se converteu, que ao invés de a gente levar tudo isso para um outro lado, a gente pega tudo que a gente sabe, aprendeu com Deus e na igreja, e a gente quer tornar isso algo tão grande para a gente que a gente se acha alguém. Que agora eu me achava um crente maduro. E uma dessas orações que vinha na minha cabeça foi pessoas que eu conheci, que eu vi de perto, pessoas um pouco famosas, que caíram justamente por causa disso. De um gole de bebida, por querer se achar alguém, porque agora tem alguns anos de crente, e esqueceram dessas lutas que Paulo conta, dessa frase prisioneiro de Cristo. Eu fui vendo que eu sozinho estava me afastando das coisas, de Deus, de pessoas, porque às vezes a gente pega trauma de dentro da igreja e leva para fora, para a nossa vida. E tem coisas que a gente pega da nossa vida, que é trauma, e traz para dentro da igreja. E nisso eu fui vendo tudo isso em mim. Eu fui vendo tudo isso acontecer. Eu passei por isso. Eu cheguei cheio de trauma aqui. Eu cheguei cheio de mazelas aqui. Foi preciso pessoas me discipular. Foi preciso pessoas me ensinar o caminho. Foi preciso pessoas me ajudarem. Foi preciso.
Momento de eu estar em casa sozinho com a minha família e chegar pessoas lá. Ou então chegar dia de ir para o discipulado, de eu não querer ir porque eu estou bem, pô. Para que eu vou ficar indo para essas coisas? Eu passei por isso. Não é história de pessoas de fora, não. Que eu aprendi isso. Com tudo isso, eu aprendi isso. Esses dias eu estava em casa, eu e a Carolyn, saímos daqui. Da última vez que eu ministrei aqui, justamente por causa disso, eu falei de marcas. E eu priorizei muito a marca do que Deus fez com Moisés. E passou-se 2 semanas, o pastor pregou aqui, falou muita coisa parecida e muita coisa que eu peguei para mim depois desse tempo todo. E a gente saiu daqui, aí passou 2 dias, a cara falou assim: Fábio, vamos ver aquela ministração do pastor de novo. Falei, vamos ver, pô, não tem problema nenhum. E eu te aconselho, irmão. Foi preciso eu pensar sozinho, porque se eu tivesse pego, se eu tivesse querendo fazer o certo, porque nas horas ruins eu ligo para os meus amigos, eu ligo para o pastor. Se eu quisesse realmente beber de uma forma tranquila, que não seria errado, por que eu não liguei para o pastor? Por que eu não liguei para o Alexandre, para o Paulinho, para o Tony? E falei assim, cara, vamos em Madureira comigo ali, que eu quero tomar uma. Por que eu não fiz isso? Por quê, irmão? Porque às vezes a gente não... Graças a Deus por isso, a gente não vê o que a gente tem. A gente não vê tudo que a gente sofreu, passou. A gente não enxerga aonde a gente está. A gente não entende o nosso chamado. A gente não entende a nossa vocação. A gente não entende que agora esse livre que a gente tanto fala, prega, canta, a gente esquece desse livre. Sendo a gente novo na igreja e sendo a gente velho, a gente esquece disso. Eu falo para você, tem coisas hoje que eu olho na internet, aqui na área social, na política, eu conheço bastante gente, coisas que eu olho, que eu sei que se eu entro, eu conseguiria fazer muito bem aquilo ali, bem tranquilo, mas muito tranquilo. Por quê? Por que eu faria? Porque eu sou livre. Eu faria muito tranquilo, sem pecar, sem nada. Mas tem coisas que não tem como mais para mim. Não dá. Não é só comigo. Não é só para mim. É para todos. As coisas com Deus, ela não é uma prisão para nos matar, para nos proibir de tudo. Não. Deus, ele é carinhoso. Deus, ele é bondoso. Ele não me salvou simplesmente para agora passasse um tempo, só porque agora eu ministro em célula, ministro na igreja, até às vezes ensino alguma coisa, e agora afrontar as coisas de Deus, achar que eu ia beber, eu ia fazer qualquer coisa para depois chegar em uma roda de pessoas falando disso, e eu poder falar que crente pode beber sim, como a gente ouve muitos falar hoje. Eu ia me tornar um desses. Graças a Deus que Deus me livrou disso. Eu me tornaria um desses, porque eu ia estar firme, pregando, ensinando, fazendo um monte de coisa, mas quando eu chegasse no meu secreto sozinho, eu com a minha casa, com a minha família, um beberrão. E quando passasse o tempo que os meus filhos crescessem, quando eu fosse falar de alguma coisa aqui na igreja e fora dela, eles mesmos iam me apontar e falar, não, meu pai bebe.
O meu pai em casa ele xinga. O meu pai ele em casa ele assiste vídeo disso, daquilo outro. Mas não. Graças a Deus, Deus me livrou disso. Deus me mostrou, Deus vem me mostrando o meu chamado, o meu amadurecimento, de bem devagar. Graças a Deus por isso. Desde quando eu me converti, não teve um dia que eu posso falar para você que eu caí. Nunca caí. Uma vez numa conversa num carro, bem lá atrás, o pastor falou assim: eu não entendo como é que as pessoas conseguem ficar tanto tempo na igreja e depois ela não consegue falar. Ela não consegue falar com a boca dela assim, ó, eu nunca vou largar o Senhor. E aquilo ali, de novo, foi para mim. Porque até aquele momento ali eu tinha medo de falar isso. Eu não falava. Eu não sabia onde eu estava me enfiando. Essa é a verdade. Chega uma fase da nossa vida na igreja, como crente, que a gente vê que a gente veio por uma causa. A gente chega na igreja porque a gente está arrebentado, essa é a verdade. Ninguém chega aqui porque foi na loteria, jogou e ganhou na Mega Sena e agora cismou de ficar sentado aqui numa quinta-feira ouvindo um cara falar aí 1 hora. Ninguém faz isso. Quando chega porque foi traído ou traiu, perdeu o casamento, está com problema financeiro, está arrebentado. E passa-se um tempo, esquece de tudo isso. É notório que a nossa igreja aqui, ela é missionária, graças a Deus por isso, é notório isso. Tem muitas pessoas que passaram por aqui, como isso acontece, eu acredito, em todo lugar, que chegou aqui desse jeito. E por a igreja ter uma vocação, ela ter uma direção missionária, elas chegam aqui, é curada, é liberta, se encontra, sabe o que quer da vida, faz curso ou faz faculdade, arruma namorado ou não arruma, noivo ou caso ou não. Ela é enviada ou vai para outro lugar. Muitas esquece, não liga mais. Ela esquece do momento que ela chegou aqui chorando ou em outros lugares, arrebentada. E agora pensa aí, Deus abre os olhos dela para outro lugar. Pessoas que não pensavam em morar nem na outra rua, porque tinha medo até de pagar um aluguel, de sair do município. E depois foi morar em outro estado, em outro país, e não liga mais para você, não fala mais contigo. Ah, mas tu não sabe o que está acontecendo. Eu sei do que está acontecendo, porque já teve missionário daqui, que já foi para outro estado, e deu de cara com um monte de coisa boa da igreja, mas também deu de cara com um monte de coisa ruim, e voltou normal. Continua normal. Não é a falha dos outros que define a minha. Jesus ele fala assim, ó, o meu testemunho ele é verdadeiro. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vim. A gente poderia chegar aqui e contar um monte de outras coisas. Queria até falar bonito. Mas do que vai adiantar isso? Se o que eu falar não está vindo aqui de dentro para fora. O que adiantaria eu chegar aqui e contar um monte de história? Ah, mas o que você está falando aí não. Possa ser que você não pensou nisso. Não pensou na bebida, mas já pensou em outra coisa. Já pensou em largar.
ficou difícil a caminhada, as pancadas no meio do caminho foi dolorosa, foi violenta. Pessoas que você confiava te traiu, pessoas que você amava hoje em dia te odeia. Pessoas que você ajudou, elas virar as costas para você. Isso faz parte. E graças a Deus eu venho aprendendo isso com o tempo. Com a igreja, com o Senhor, com os amigos. Como a Jaqueline falou aqui no começo. De Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele... Chega um tempo, irmão, que a gente vai ter escolhas, tanto na nossa vida fora, tanto ela dentro da igreja. E pastor não vai interferir nisso, até porque se torna já chato. Isso se torna muito chato. Tem escolhas que você vai ter que fazer sozinho na tua casa. Sozinho. Você vai estar sozinho no teu quarto, você que vai ter que escolher o que você vai fazer na tua vida, com aquela decisão ali que você tem que tomar. Não vai ter como você ligar para ninguém. E você vai decidir. E não vai ter como o pastor ou nós aqui como liderança está interferindo nas suas decisões. É escolha sua. A única coisa que vamos poder estar fazendo como amigo e crente é orando por você. Porque não dá. Sabe por quê? Se você estiver num lugar, esse igreja que eu estou falando agora, se tiver pessoas ali na liderança que te ensine o caminho, qual o caminho? Particular seu. Te ensinar o caminho. Te empurrar no caminho ali. E você então nesse lugar que essa liderança te empurrou, você entendeu o teu chamado, a tua vocação ali. No meio de uma missão, eu te garanto, não vai precisar mais. Isso se você tiver em Deus, que eu estou falando. Não vai precisar mais você ter que tomar uma decisão, você ligar para alguém. Na decisão que você tomar, da forma que você foi ensinado, e realmente você sabendo quem você é, quando você for direcionado a fazer algum tipo de missão, escuta isso. Quando você chegar naquele lugar, não vai precisar ninguém falar contigo. O que você faz ou deixa de fazer. O que você vai fazer ou vai deixar de fazer naquele momento ali. Por quê? Porque desde o momento que você está sendo ensinado certo, e você está indo para um lugar que você sabe que aquilo ali é o teu chamado, aquilo ali queima em você, aquilo ali te atrai, você tenta fugir daquilo ali e você não consegue. E você então vai para ali, para onde te enviar ali, seja em qualquer lugar. Você pode ter certeza que quando você começar a fazer aquilo ali, e a glória de Deus vir, ela vai te constranger. Pode ter certeza disso.
de tudo que você estiver fazendo de errado dentro de você, na mesma da hora, você vai começar a colocar isso para fora sozinho. E ali então você vai entendendo o que realmente é a glória de Deus, o que realmente é a missão, é a tua vocação, é o teu chamado. Por que você está ali? Para quê? Por que o pastor te colocou ali? Por que o pastor não sabia que eu não podia vir para cá porque eu estava fazendo tal coisa errada? Não sabia porque você não falou. Eu não falei. Mas quem te lembrou foi quem? O Espírito de Deus, o qual você leu aqui agora, que você se tornou um prisioneiro dele. Esse negócio de liberdade em Cristo não existe. Não existe. Eu não estou aqui tirando nada do que está escrito. Eu estou falando de vida com Deus. Não existe. Com uma pessoa que é verdadeiramente crente, convertida, sabe do que está fazendo, sabe aonde está, faz por amor, por obediência, por chamado e propósito, ela vai saber. Quando ela meter a mão para ir no encontro com Deus, coisa simples, quando ela chegar lá, que ela começar a ouvir aquela administração, que ela começar a ouvir aqueles louvores, que ela ouvir aqueles testemunhos, quando ela chegar perto de alguém, que ela for orar por aquela pessoa, e aquela pessoa apontar o motivo do qual ela está ali, perdendo aquele final de semana ali, você vai se lembrar das suas coisas erradas. É automático. É automático. É onde o lugar que você não consegue controlar choro, você não consegue controlar emoção, e é onde você vai saber se você realmente é maduro, ou se você acha que é um maduro, ou se é melhor do que alguém. É onde você vai encontrar Deus, os seus erros. Você não vai ter tempo de olhar para ninguém, você não vai ter tempo. Você perde o foco, você perde o tempo, você não consegue nem orar mais por aquela pessoa, porque agora você está olhando para ela que está passando ali, você vai notar que você está pior do que ela. Você só está meio fantasiado ali de crente. Então ali você entende que entre você e aquela pessoa, é só um exemplo que eu estou dando, não existe muita diferença. Aliás, não existe diferença nenhuma. A diferença que tem é que você foi empurrado para ali. Você obedeceu, você ouviu a Deus. É de dentro. É de dentro para fora. Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Vai ter situações que você vai estar sozinho, que você vai lembrar de coisas que os teus amigos passaram. Eu lembrei, muitas das vezes eu orando, eu saía de casa passando por algum tipo de dificuldade na mente, de preocupação, de pressão. E teve vez de eu pensar assim, será que agora Deus quer que eu vire pastor, maluco? Minha cabeça só pensa nesses troços. Minha cabeça só está pensando nisso agora. E aquela pressão das coisas, de você não ver a saída, você não tem motivo de ligar para ninguém para perguntar. É você e Deus. Aí você lembra. Por várias vezes eu lembrei. Falei, caraca, como é que o Márcio aguentou aquilo? Como é que o Marcinho aguentou aquilo, aquela parada que ele me contou? Que pressão, mano! Como é que o pastor Wagner aguenta isso? De você olhar e você ver que é um chamado, irmão. É um chamado que, como eu falei aqui, é quase impossível de você voltar atrás, porque existe algo que te cerca, que você vai tentar fazer alguma coisa depois. Portanto, você mostrar algo, você mostrar Deus na tua vida, e depois você tentar fazer qualquer outra coisa que não corresponde àquilo que você por tanto tempo fez,
As pessoas em sua volta, elas te marcam durinho. E quando você estiver lá, quando tiver você e Deus, você olhar para Deus e obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado pelo Senhor me empurrar a fazer isso. Até as minhas vontades, o Senhor interferir agora. Coisas que você queira falar, que não é proibido você não falar mais. Irmão, como é bom pregar. Quem dera que tudo que a gente fosse fazer para Deus fosse pregar. Quem dera. Não estou dizendo aqui que seja ruim, não. É escolha. A escolha. E na hora de você estar no teu bem bom, você escolher Deus também. Quando você estiver mal, você escolher Deus também. Quando você estiver preocupado, você escolher Deus também. Mas quando você estiver feliz, você escolher Deus também. Como eu falei, não é que seja proibido, não tem nada a ver com isso. Mas é entre você e Deus. Igual o Márcio falou comigo da festa da sobrinha dele. Era proibido dela pegar o telefone dela e botar qualquer música? Não, não é. Tem nada a ver com isso. Mas ela escolheu pegar o aniversário dela e fazer culto. Caiu o ouvido dela? Caiu? Não caiu, é escolha. É você estar ali no lugar que você se sente bem. E outras horas é você estar em outro lugar por causa do teu chamado. E outra hora é você estar naquele lugar ali por causa da sua vocação. Não é por você estar feliz ou alegre, não tem nada a ver com isso. Tem às vezes que você nem ali queria estar. Eu no encontro da outra, tem uns anos, que faltando meia hora para me ministrar, foram lá falar comigo pensando que eu não ia ministrar porque minha avó tinha acabado de falecer. E da mesma hora eu fiquei quieto e falei, Deus, o que é que eu faço? Eu não quero deixar de ministrar por causa disso não. E o Senhor falou para mim assim, vai filho, pode ir. Eu fui lá e ministrei. Da outra vez, era aniversário da minha mãe, ou do meu pai, não sei. Eu estava na festa deles lá, comemorando, daqui a pouco a senhora daqui me ligou. E um montão de gente me ligando, falando que o menino aqui da rua tinha morrido, tinha caído do trem. E acabou tudo, acabou com ele todinho, o moleque ficou despedaçado. E ela lembrou que o Fábio tem um trabalho com a igreja que eles ajudam. E a gente ainda tem um pouco de orgulho de algumas coisas. Eu queria naquele momento ali, estar com o dinheiro para me pegar e falar assim, quanto é o enterro dele? Eu tenho um amigo que tem uma funerária aqui. Eu queria ter chegado lá e falado assim, pô parceiro, ô Bim, quanto é aí para enterrar uma pessoa agora? Aí é tanto, meter a mão e pagar. Eu não tinha. Eu saí da festa e falei assim, ó, o teu filho vai ter um enterro. A igreja vai enterrar teu filho. Como ela me procurou como igreja,
eu me apresentei para ela como igreja. Eu falei, fica tranquila, a igreja vai enterrar teu filho. Tu acha que eu queria estar ali? Tu acha realmente que eu queria estar ali? Tu acha que realmente, quando o carro do rapaz da funerária parou, falou assim, Fábio, ela é muito velha, ela não tem condições nenhuma de ver como o filho dela tá. Tem como você ver? Eu falei, pô, só faltava essa. Eu falei, cara, onde é que eu me enfiei? Eu falei, valeu, vambora. Ele, bota o tênis lá. Fui em casa, botei e falei, vamos lá. Entrei no carro da funerária, ela entrou também. Chegou lá, o cara puxou aquela gaveta lá, irmão. Tinha nada. Tinha nada. Era a cabeça de um lado, corpo do outro, perna do outro, braço não tinha e tal. Aí o maluco veio do ML, falou assim, tá o que dele? Eu falei, pô, parceiro, vizinho. Ó o maluco, pô, tu conheceu ele? Eu falei, conheço. Ele tem algum familiar? Eu falei, pô, cara, ele não tem, ele só tem a mãe dele. Então, filho, a mãe dele vai ter que olhar também. Eu falei, pô, faz isso não, irmão. A mãe dele não tem condições de ver isso. Resumindo, a mãe dele teve que ver o garoto. Saí de lá. Agora eu tinha que enterrar o moleque. O que eu faço? Como é que eu vou fazer isso sozinho? Dia de semana, todo mundo trabalhando. Irmão, peguei uma pessoa ali. Falei, pega um papel, uma caneta ali. Com vergonha. Não queria estar ali. Não queria estar ali. Não queria. Mas como falaram para ela que a igreja tem esse trabalho, falei, vamos embora. Batemos, irmão, de porta em porta aqui. Conseguimos R$800. O enterro do moleque era mil e pouco. Liguei pro Binho e falei, pô Binho, deixa eu te falar, cara. Não tem ninguém. Ou você vai aceitar esses R$800, ou esse moleque vai ser enterrado aí nessa caixa que tu falou aí. Só tem R$800, não tem mais a quem recorrer. Não dá. Ele, Fábio, vem aqui. Aí eu falei, pô, cara, eu trabalho lá da igreja, lá e tal. Ele, tá bom, me dá os R$800. Enterramos o moleque. Não muito satisfeito. Na hora de enterrar o moleque não tinha ninguém. O caixão era fechado, só eu e a mãe dele. Eu na mesma da hora vim aqui, chamei um amigo aqui, eu falei, tu precisa ir lá comigo. Porque para levar o caixão lá eu não aguento sozinho, pesado. Tu acha mesmo que eu queria ter passado por isso? Com a festa lá da minha família rolando. Não queria. Mas parece que quando a igreja ela tem esse, como é que eu vou dizer? É um senso. É um senso mesmo. É senso a palavra certa. Esse senso de missão, que existe ali pessoas que realmente são missionárias, ela atrai essas coisas. E quando ela atrai, que você participa disso, quando você vai orar, é outra coisa. É outra coisa. A forma que você vai falar com Deus é diferente. A forma que você chega até Deus é diferente. Cai tudo por terra. Quem você é, a tua vergonha, o teu orgulho. Fica tudo. O que vai restar ali é lágrima. Todo tipo de lágrima. De gratidão, de tristeza, de emoção, de felicidade. O último culto aqui, eu estava ali na porta e o pastor tem falado de recomeço e tal, bambá e tal, no começo de tudo. E sempre que é falar dessas coisas, eu fico quietinho, eu fico lembrando das coisas, E do nada, irmão,
entra um morador de rua ali. Falei, caraca, parece uma coisa. Eu falei, meu Deus. E quando a gente olha quem é, batendo nas minhas costas, Marcelo. Da outra vez, foi o rapaz aqui, que veio aqui dar o testemunho, ficou doente, pegou câncer nos ossos. E a gente orando por ele aqui. E eu armei com ele o seguinte, eu falei, ó, vamos fazer um culto aí na tua casa, hein? Abre os portão, ele na cama, irmão, ele não conseguia pegar nem o telefone quando eu ligava para ele, quem botava o telefone para falar com ele era a mulher dele. Eu falei para ela assim, ó, abre o teu portão que a igreja vai fazer um culto sinistro aí, pode chamar teu vizinho que ele vai levantar dessa cama aí hoje. Quando eu fui orar, aí eu orei, eu falei, Deus, ó, eu vou falar lá hoje lá que o Márcio não vai morrer. Se o Márcio morrer, eu não sou crente. Eu estava decidido, eu falei, eu vou botar em xeque, não quero saber, o Márcio não vai morrer. Ele não vai morrer, o cara não quer morrer, ele não vai morrer. Ô irmão, quando eu fui fazer isso, Deus falou comigo assim, ó, tu vai fazer isso tudo, menos orar e falar. Se for possível, nem lá tu vai. Deixa as pessoas lá. Eu falei, pô, agora que é a hora boa deu. Não, se mete nisso não. Se não é contigo não, deixa as outras pessoas lá. Deixa o pastor lá, deixa quem quiser ir lá. Você não vai fazer isso. Eu estranho, eu falei, pô, isso não é Deus não, mano. Deus gosta de curar. Ai, irmão, passou um tempo, o cara veio aqui dar testemunho, não precisou nada de mim. O outro foi o Júnior e a Raquel. Filha do Júnior e a Raquel, a garotinha se afogou lá, o Júnior ministrando, e eu tinha ido na rua. Acho que foi com o Paulinho. Quando eu cheguei, os caras saíram desesperados, com a garota que tinha sido afogada, morrendo lá. Eu falei assim, Deus, vou lá para a porta do hospital lá agora. Eu estava no encontro, eu estava meio achando que estava cheio de Deus. Falei, Deus, vou lá para a porta do hospital lá e vou gritar lá. Se aquela garotinha lá morrer, tudo que o Senhor falou comigo é mentira. Eu não ouvi nada do Senhor com negócio de igreja, de salão, de negócio. Vou gritar lá no hospital lá. Ela não vai morrer. Se ela morrer, eu sou mentiroso. Tudo que quem falou comigo foi o diabo, não foi nada você. Tô indo lá agora. Vou falar com o Paulinho aqui, a gente vai lá na porta do hospital, vou orar essa garota não vai morrer não. Tá maluco? Foi o Senhor que falou comigo lá, para mim lá, no negócio de salão, a gente orando junto lá. Não, a gente passou por tudo aquilo lá, fomos expulsos, foi isso tudo, dor pra caramba, choro pra caramba, oração pra caramba, jejum pra caramba, para chegar agora, afundar no meio do caminho e com a garotinha morta. O que eles vão falar da gente depois? O que as pessoas vão falar? Aí, ó, orando com os olhos fechados e a garotinha morrendo afogada. Falei, ó, então não sou teu filho não. Não sou profeta não foi o Senhor que falou com a gente não sou pregador coisa nenhuma, vou lá para a porta do hospital. Só foi o tempo de eu fazer assim. Eu falou, tu vai para lugar nenhum. Ora aí quietinho aí, tem pessoas já orando por ela. Não vai acontecer nada. Fica tranquilo, não precisa tu falar nada não. Eu falei, pô, mais uma vez eu querendo tipo aparecer para ficar logo o Fábio da cura ali. Pô, é sinistro, mano. Aí eu falei, pô, não vou poder falar isso. Pô, a garota vai viver, e a garota tá morrendo, tá? Os olhos brancos. Eu falei, meu irmão, vou me afundar, eu falei aqui, eu vou me afundar de uma vez só. Se ela ficar curada, eu vou pôr, o Fábio vai passar, ele vai cair bolado aí. Mais uma vez Deus falou assim, não, cara, tu não é um cara não, tem gente lá orando lá. Fica quietinho aí, ora quietinho, faz tudo que tu tá falando aí, entre eu e você, deixa os outros. Falei, eu não vou ficar falado não. Aí, e essas coisas eu vim entendendo, que é aqui dentro. A prisão que Paulo fala aqui, é aqui. É escolha, é caráter, é decisão, é compaixão, é vocação, é a missão,
e ao chamado. Até aqui, vamos orar. Paga a luz. Deus, obrigado, Senhor.